A casa caiu em Brasília. Começa agora, Brasília Já. Bom dia, Rodolfo Lago. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, pessoal? Estamos começando aí uma sexta-feira que, na verdade, parece que não vai encerrar. São aqueles dias que não terminarão nunca, porque ontem fomos todos nós aqui do mundo político, analistas, jornalistas e, é claro, quem pertence ao governo, inclusive quem está na oposição, também foi surpreendido com a decisão tomada repentinamente após um desgaste que já ocorre há algumas semanas relativa ao ex-militar, ex-militar não, ao militar que era o ex-chefe de ordens, né, ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, o coronel Cid, que decidiu fazer uma delação premiada em cima de tudo que viveu nos 4 anos do governo Bolsonaro. E aqui em Brasília isso é visto como uma bomba atômica, porque se de fato houve alguém que esteve próximo ao ex-presidente da República durante os 4 anos, gozou da sua confiança, da sua intimidade e, obviamente, conhece muito do que ocorreu dentro e fora do Palácio do Planalto, essa pessoa se chama Cid. E ele agora está disposto a contar tudo, Rodolfo. Pois é, ele resolveu fazer essa confissão, isso é matéria principal da revista Veja, né, dessa semana, mas enfim, isso já está confirmado por outros veículos, resolveu fazer essa confissão. E aí, né, Alexandre, o que aparentemente acontece é que a essa altura ele já não teria mais condição de se livrar da própria culpa, porque, enfim, todas as coisas já estariam a essa altura comprovadas pela Polícia Federal, que efetivamente ele vendeu relógios, vendeu joias, ele teria vendido pelo menos 2 relógios, um relógio da marca Rolex, um relógio da marca Patek Philippe. O relógio da marca Rolex é aquele que o advogado do Bolsonaro, o Frederico Wassef, foi aos Estados Unidos comprar de volta para entregar ao Tribunal de Contas da União. Teria vendido outras joias também, tudo isso já estaria comprovado pela Polícia Federal, com o envolvimento também de outras pessoas da família do tenente-coronel Mauro Cid, inclusive o pai dele, o general Cid. A essa altura, tudo isso envolvido, a culpa dele já comprovada, restava a ele, enfim, só a possibilidade, então, de confessar, já não havia mais como se livrar da culpa, e aí, então, dizer que ele estava cumprindo ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Parece que essa é a linha de defesa do coronel Cid, e também parece que com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o que pode se imputar a ele como crime ou como atitude completamente incorreta, né, na postura de um presidente da República, é o crime de descaminho por conta justamente dessas questões relacionadas à venda de joias, relógios e etc. Agora, Rodolfo Lago, o que eu gostaria de pontuar é o seguinte, a que ponto chegamos no Brasil? Porque, independente de lados, independente de ideologias, nós tivemos uma eleição muito dura que o ponto principal foi justamente a questão do combate à corrupção. Nós temos hoje um presidente eleito que respondeu vários inquéritos, ficou preso 1 ano e meio, tem sobre ele a culpa de muitos descaminhos, para falar o mínimo, com relação ao governo do Brasil, e agora nós temos um outro ex-presidente envolvido em vendas de joias, em contrabandos, em descaminhos, ou seja, a que ponto nós chegamos? E aí vem uma pergunta, Rodolfo Lago, a quem interessa tudo isso? Porque o Brasil parece que ele tem vivido uma sucessão de crises. E a quem interessa tantas crises, uma atrás da outra? Porque o nosso país tem, do ponto de vista econômico, energético, do agronegócio, uma potência, mas sempre escândalos políticos nos fazem ficar parados no meio do caminho. Não, é muito triste isso, né, Alexandre? Porque, na verdade, o que você tem aí, né, uma coisa que parece tristemente cultural na história do Brasil, que é essa ideia de que você, no poder, pode se apoderar do bem público como se ele fosse uma coisa sua. E é inacreditável isso, Alexandre, porque ontem eu ouvi isso
desse jeito, vindo de uma pessoa próxima do presidente Bolsonaro, que uma linha diante das coisas aí todas que estão aparecendo, que pode vir a acontecer, seria justamente, a essa altura, o presidente, já sem saída, admitir que tudo isso de fato aconteceu, e que haveria uma diferença na cabeça dele, por exemplo, entre ganhar uma escultura e ganhar um relógio. Porque relógio é uma coisa que você ganha para usar, e que então, nesse sentido, aquilo seria de uso pessoal e que ele poderia fazer o que bem entendesse com aquilo. Bem. Enfim, é essa concepção. Sendo que, desculpa eu lhe interromper, sendo que eu até concordo. Eu concordo que a pessoa poderia pensar isso, seja Bolsonaro ou qualquer outro. Só que existe uma determinação do Tribunal de Contas da União, anterior ao governo do presidente Jair Bolsonaro, que você concorde ou não, determinou o que se chama presentes de caráter personalíssimo. Ou seja, alguns realmente são para uso direto do presidente em exercício, seja durante o cargo ou seja quando for embora. Outros não. Ele pode usar, mas pertencem à União. Ou seja, quando ele for embora, tem que ficar no cofre. Ele não pode vender, ele poderia até usar o relógio que ele ganhou enquanto era presidente, mas não poderia vender, isso está muito claro, é uma determinação de 2016 do Tribunal de Contas da União, e ninguém pode, e aí não é presidente, não é nenhuma pessoa, ninguém pode alegar desconhecimento da lei em sua defesa. Principalmente um presidente da República. Principalmente um presidente da República. Mas, enfim, que já se discute admitir a coisa nessa linha, numa linha, veja só, de dizer o seguinte, não, mas o Bolsonaro já teria perdido a popularidade daqui de alguns e que hoje quem está com ele até a raiz do cabelo. Então, pode-se dizer o que quer que seja e tal, e aí o que vier a acontecer na frente, o Bolsonaro faz um discurso de vitimização, de perseguição. É tudo muito complicado, tudo muito ruim, porque é um rebaixamento do nível da política, né, a um nível inacreditável. E aí, na verdade, Rodolfo Lago, ao meu ver, é uma repetição do que a gente tem visto nos últimos anos. Porque sempre o político que é acusado, seja ele A ou B, não vou dar nomes, mas todo mundo sabe quem são os políticos acusados no Brasil e de todos os lados, colocam-se como vítimas. Nunca foram eles. Os tribunais superiores acabam, inclusive, retirando os crimes que foram imputados no passado. E aí fica essa discussão, quem é menos pior do que o outro? Enquanto a gente deveria estar buscando o melhor para comandar o Brasil. E a gente tem hoje uma situação, novamente, de impasse entre lados, no momento que a economia estava começando a dar alguns sinais positivos. Nós temos ainda um impasse político no Congresso Nacional. Parece que ontem se definiu de fato os dois nomes que sairão da esplanada dos ministérios. Devem ser anunciados hoje. Mas independente disso, a crise política e a relação com o Congresso não é boa. Ou seja, você tem agora mais um problema relacionado à política nacional que envolve um ex-presidente da República, já envolveu o atual presidente da República, e aí volta essa pergunta, Rodolfo, que na minha mente não deixa de sair. A quem interessa tudo isso? Isso tudo é muito triste, sem dúvida nenhuma. E assim, é preciso que a gente tenha em mente, e o país tenha em mente, e se estabeleça isso de uma vez por todas para a gente andar para frente, é o seguinte, o que é público, o que é privado, e isso precisa ser respeitado, porque, enfim, não é porque alguém atinge um determinado cargo que ele passa a ser dono daquelas coisas. Aquelas coisas estão sob a guarda dele. E ele deveria, então, ter mais cuidado ainda, mais responsabilidade ainda de saber que está sob a guarda dele o que é público, o que é nosso. É uma diferença clara. Para a gente encerrar esse conteúdo, que já se estendeu demais, agradecemos a sua audiência e pedimos paciência, mas é muito claro isso. É a separação entre quem é rei e é presidente. Rei tem súdito e tudo pertence a ele, e a população não tem direito a nada, a não ser servir ao rei. Já um país que tem presidente tem cidadãos, e o presidente não detém nada do que pertence ao país, e nós, cidadãos, temos o direito de cobrar. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima semana. Até a semana que vem. Um abraço.